O ser humano é o pior animal que existe na face da Terra. O pior animal que existe na face da Terra é o ser humano. O ser humano é milhões e milhões de vezes pior do que os animais irracionais. Ontem encaminhei aos internautas o mapa da violência no Brasil, ano 2012, elaborado pelo Instituto Sangari. E esse mapa está à disposição de qualquer internauta no site Instituto Sangari e no site do Ministério da Justiça. 3 internautas, muito agradecidos, me comunicaram que também pensavam que o Rio de Janeiro era o estado mais violento do Brasil. Puro engano, puro tabu, puro preconceito. E eles, muito agradecidos, me mandaram essa mensagem. E me agradecendo pelo envio da informação. E isso só me deixa muito feliz. Quero aproveitar aqui a oportunidade para citar 3 exemplos, 3 fatos hediondos, bárbaros, ocorridos no Brasil, que provam que o povão brasileiro, em sua quase totalidade, não consegue fazer associação de uma coisa e outra. E tem a mente profundamente curta. Vamos ao primeiro caso. Em 2002, portanto há 10 anos, o jornalista Tim Lopes, da Rede Globo de televisão, foi barbaramente assassinado, queimado vivo por traficantes do Rio de Janeiro. E esse crime ocorreu no Rio de Janeiro. Esse fato foi veiculado em todo o Brasil. Foi um absurdo esse fato em todo o Brasil, a repercussão dele, com razão. E aqui em Brasília eu ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte: nossa, esse Rio de Janeiro é um inferno, é um absurdo. Veja bem, até lá o povo queima seres humanos, queima seres humanos vivos. Que lugar miserável, que absurdo. Veja bem, caro internauta, isso eu ouvi aqui em Brasília. Eu moro aqui em Brasília há 28 anos. E eu ouvi essa besteira aqui em Brasília. Ora, como é que o povo de Brasília pode criticar o Rio de Janeiro por haver ali crimes em que o corpo humano, o homem, o ser vivo é queimado? O homem é queimado vivo? Como é que pode o povo de Brasília tecer esse comentário em relação ao Rio de Janeiro, se fatos iguais, semelhantes, ocorreram aqui em Brasília? Eu não posso. Como é que eu posso dizer que o Rio de Janeiro é um inferno por queimar seres humanos vivos, quando aqui em Brasília seres humanos vivos também são queimados? Não posso. Ora, o Tim Lopes foi assassinado e queimado vivo em 2002. Só que aqui em Brasília, 5 anos atrás, aconteceu fato semelhante e pior, mais grave. Um ser humano também foi queimado em Brasília. E isso 5 anos antes da morte de Tim Lopes. Só que o povo de Brasília não percebeu isso, não fez associação entre uma coisa e outra. Ora, 5 anos antes da morte de Tim Lopes, um índio foi queimado vivo aqui em Brasília. O índio Galdino. Um corpo humano. Fato semelhante ao de Tim Lopes. Ora, o índio Galdino estava em Brasília participando de uma homenagem aos índios. E ele estava em uma pensão. Chegando tarde demais, dando entrevistas, deu até entrevista com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou tarde à sua pensão e encontrou a porta fechada. E aí, coitado, com sono, procurou qualquer lugar ao relento, na natureza, e viu um ponto de ônibus com um banquinho. E ali, coitado, o pobre índio deitou-se e dormiu. Entrou em sono profundo. Isso é natural? Isso é uma coisa normal? É. Ele não provocou ninguém, o coitado do índio. Não provocou ninguém. Dormiu ali tranquilamente.
Depois apareceram jovens da classe média alta de Brasília, viram aquele ser humano deitado, dormindo, e para brincar, imagine, cara internauta, brincar, pegaram gasolina, jogaram naquele corpo e meteram fogo, riscaram um fósforo. E o índio Galdino, coitado, com dores terríveis, saiu correndo, uma tocha humana, um churrasco humano. Foi ao hospital e depois morreu. Coitado do índio. Pois bem, o índio Galdino, o caso do índio Galdino, ocorrido aqui em Brasília, um corpo humano vivo sendo queimado por seres humanos, foi um caso muito mais grave que o de Tim Lopes. Por quê? Porque o índio Galdino estava apenas dormindo. Ele não provocou a ninguém. Não houve provocação a ninguém. Ele não se intrometeu na vida de ninguém. Não provocou nada. Ele apenas fez uma coisa que é natural na vida de um ser humano. Dormir. Dormir. Ali no banquinho da parada de ônibus, de madrugada, não havia ninguém, só ele. E ali ele dormiu tranquilamente. Portanto, ele não prejudicou a quem quer que seja. Já o caso do Tim Lopes, do jornalista da Rede Globo, foi diferente. Lamentavelmente, o jornalista Tim Lopes concorreu para a ocorrência daquela desgraça que aconteceu com ele. Ele, o Tim Lopes, vestiu uma bermuda, calçou uma sandália e subiu uma favela do Complexo do Alemão, a Vila Cruzeiro. Ele subiu ali para fazer uma matéria de um baile funk, onde ocorriam venda de drogas e sexo com menores. E ele subiu lá para fazer essa matéria. Ou seja, ele assumiu o risco de sua própria desgraça. Infelizmente, essa é a verdade. Subiu sozinho. Olha o risco que ele provocou. Subiu sozinho a favela, na Vila Cruzeiro. E ali ele encontrou a morte. Ou seja, diferentemente do índio Galdino, o Tim Lopes concorreu para o desfecho de sua desgraça. Os traficantes não queriam a imprensa ali. Não queriam, porque a imprensa só iria atrapalhar as brincadeirinhas deles, o jogo deles, os negócios deles. Pois bem, eles não queriam a imprensa ali. E Tim Lopes sabia disso. E foi de forma clandestina, sigilosa. Levava uma pochete, uma bolsinha pequena, e dentro dessa bolsa havia uma microcâmera que estava filmando tudo. Uma microcâmera. Olha o risco que lhe ocorreu. Olha o risco de Tim Lopes. Ele assumiu a sua própria desgraça. Infelizmente, houve o desfecho trágico. Pois bem, o índio Galdino não. Aqui em Brasília ele apenas dormia, coitado. Não provocou a quem quer que seja. E vieram rapazes da classe média alta e transformaram o índio Galdino numa tocha humana. E, portanto, o caso do índio Galdino é muito, muito mais grave, foi muito mais bárbaro do que o caso Tim Lopes. E Brasília, lamentavelmente, hoje são 7 de março de 2012. Semana passada, cara internauta, aqui em Brasília, mais um ser humano foi morto por fogo. 2 mendigos estavam aqui na cidade de Santa Maria. Santa Maria é uma cidade satélite do Distrito Federal, aqui pertinho de Brasília. Fica dentro do Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal. Não fica em Goiás, não. Distrito Federal. Pois bem, 2 mendigos foram queimados por 7 pessoas. 2 mendigos que estavam dormindo foram queimados por 7 pessoas. Que absurdo, não é? Pois é, aí está. Mais um fato bárbaro, hediondo, ocorrido aqui em Brasília. Ou seja, atribuir essa desgraça somente ao Rio de Janeiro é pura ignorância, é pura falta de associação entre uma coisa e outra e pura perda de memória. Um povo de uma cidade não pode, que é Brasília, não pode jamais criticar outra cidade qualquer, por exemplo o Rio de Janeiro, por queimar seres humanos. Se essa desgraça ocorre também em Brasília. E aí está. 2 exemplos
ocorridos em Brasília. O índio Galdino, em 1997, 5 anos antes da morte de Tim Lopes. E agora, semana passada, março de 2012, 2 mendigos foram queimados também vivos aqui em Brasília, em Santa Maria. Um deles já morreu. E o corpo foi sepultado. O outro se encontra em estado grave ainda no hospital aqui em Brasília. Portanto, aí são 3 casos de que o povo brasileiro, uma prova de que o povo brasileiro, em sua grande totalidade, não pensa, não consegue associar uma coisa a outra e tem uma memória sinceramente péssima. Muito obrigado.